É isso. Ah, muito Vai lá, legal. Júlia, vamos abrir. Vamos lá. Vamos. Aí vai Pessoal, gravar. isso, a primeira coisa que eu informo a vocês é de que essa atividade está sendo gravada, tudo bem? Como eu disse antes, eu sou o Júnior, sou um dos produtores da Oficina Cultural Oswald, dou as boas-vindas a vocês que estão aqui para acompanhar a atividade e agradeço em nome da própria Oficina Cultural Oswald. Esse é mais um encontro do ciclo de debates Arte e Resistência, os Brasis contra o Brasil. É uma atividade realizada pela Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é uma gestão da Poieses e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu não sei qual a frequência que vocês têm de visitar a nossa página oficial na internet, mas eu faço desde já o convite e, para facilitar, eu vou deixar aqui no chat o link do nosso site, porque, além dessa atividade, nós temos uma grande programação que está nesse campo do virtual, né? Muitas delas necessitam de uma inscrição prévia, então eu faço o convite de passarem por lá e verificar se tem mais alguma atividade que também seja do interesse de vocês. Eu passo a palavra para o Auri e qualquer coisa podem me chamar por aqui, que eu estou no suporte e desejo um ótimo encontro para todo mundo. Boa noite, eu sou Auri Porto, da Mundana Companhia. Esse ciclo de debates encerra um projeto Guerra em Peruígue, que começou em 2019, e desse projeto, como um todo, tivemos duas peças, que uma chama-se Os Insensatos, está em cartaz no Teatro João Caetano, virtualmente, claro, e a outra chama-se Guerra em Peruígue, que foi um patrocínio da Oi. Este projeto aqui é um edital do Prêmio Zé Renato, da Prefeitura Municipal de São Paulo, que ele está encerrando com esse ciclo aqui. São quatro, esse é o quarto debate. A curadoria foi do Renato Stutman e do Estélio Marras, que estão aqui e vão conduzir o debate com o Denilson Baniwa, que é o nosso último convidado. A gente desliga a câmera, fica ouvindo e, à medida que a gente for querendo participar, fazer alguma pergunta, alguma intervenção, a gente manda aqui no bate-papo, ou se eles quiserem também chamar alguém que está aqui para poder fazer, está liberado, tá? Agora é com eles. Bem-vindo, Denilson, e merda que o nosso encontro seja produtivo, quente, caloroso e gostoso. Bom, só eu faço, então, apresentar um pouco a proposta, né? Como a Mauri já tinha falado, e vou apresentar o Denilson rapidamente. Bom, então, vai repetir, né? Esse projeto tem a ver com o projeto da peça Guerra em Peruígue, né? Que é uma resposta à ideia de paz em Peruígue, como aparece na historiografia brasileira. E a ideia era falar desse evento histórico, a Guerra dos Tamoios, né? Dos Tupinambá, contra os colonizadores no século XVI, mas trazer também elementos do Brasil contemporâneo, né? Num Brasil contemporâneo onde, né, essa resistência indígena é mais importante do que nunca no momento de ameaça de direitos, de invasão de terras, né, de pandemia, né, que também é uma marca da nossa colonização, e trazer aqui, e a ideia aqui era um pouco trazer artistas e lideranças indígenas para falar dessa resistência, né? Então, a gente já falou com a Zaí Guajajara, que é atriz da peça, com os Bros M6 e com o Cacique Babal, e agora com o Denilson Baniwa, que é uma honra de receber ele aqui, né? Então, tentar fazer uma breve apresentação, depois o próprio Denilson me corrija, né? Denilson, então, ele nasceu na aldeia Dari, né? No município de Barcelos, no Baixo Rio Negro, do povo Baniwa, né? Que fala uma língua arawak, né? A sua arte está diretamente associada a espaços de resistência e à luta indígena no Rio Negro, mas em todo o Brasil, né?
A partir de 2010, ele se muda para o Rio de Janeiro, para Niterói. E em 2012, começa a expor o seu trabalho artístico, né? Em 2018, participa com uma performance na 33ª Bienal. Também apresenta a exposição Terra Brasilis, o agro não é pop, né? Também a exposição Azog 80, baseada na contaminação dos rios pelo mercúrio. Em 2019, também faz a exposição Reantropofagia e Relacionamentos Agrotóxicos, né? Em 2019, ele é vencedor do Prêmio Pipa Online, né? Que quem tiver interesse tem um site, né, que fala um pouco do trabalho dele. E em 2020 participa da 22ª Bienal de Sydney, na Austrália. Bem, agora em 2020, final de 2020, ele integra, junto com outros 22 artistas, a exposição Veshua, Nós Sabemos, né? Que a gente tem aqui, acho que, bom, enfim, ele apresenta 3 obras, né? Uma obra, o trabalho dele se chama Nada que é Dourado Permanece, e tem três manifestações, que é hilo, que é um plantio de diversos tipos de plantas ornamentais e, e ervas e tal, no estacionamento da Pinacoteca. A maca, que é uma vitrine, né, com cinzas de objetos que foram queimados no incêndio do Museu Nacional, e Terra Preta de Índio, que é o registro de vídeo da, desse trabalho, né, e da circulação das pessoas. Essa exposição Veshua tem como curadora a Naine Terena e está ainda aberto ao público. Depois vocês podem falar, acho que até abril. Bem, então quero dizer também, a gente tem convidados especiais que, que participaram também do processo dessa exposição aqui, a Jamile, a Lúcia, né? E com isso eu passo a palavra para o Denilson. A gente vai fazer uma espécie de conversa aberta, todo mundo pode participar, e eu queria, para dar um primeiro impulso, né, pedir para você falar um pouco sobre o que te motivou a ser artista, né? Como que a tua atuação como artista surge junto com o movimento indígena, com a luta indígena, e também com uma expansão, se a gente pode dizer assim, do que a gente pode chamar de uma mídia indígena, né? De um espaço crescente de comunicação, né? Dos povos indígenas entre si, mas também dos povos indígenas com os não indígenas, com a sociedade maior, com o espaço dos museus, do cinema, né? Da internet, das redes sociais e tal. Então, e muito obrigado por ter aceitado. Imagina, é um prazer estar com vocês. Muito boa noite a todo mundo. Muito obrigado por compartilharem comigo e disponibilizarem o tempo de vocês comigo e com Renata para a gente conversar. Enfim, parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Eu, né, estou muito honrado de participar com vocês. De fato, sobre o que eu posso chamar de trajetória, eu tenho pensado bastante sobre que trajetória eu tenho tido e que lugares eu tenho acessado. E eu não me considero um artista, me considero um
um tradutor e, de certa maneira, um antropófago moderno, digamos assim. Minha atuação desde sempre foi no movimento indígena. Eu faço parte do movimento indígena amazônico, né? Desde os meus 14 anos no Rio Negro, depois no Amazonas como um todo, depois da Amazônia, né? Nesses 9 estados da Amazônia. Então, esse é o meu primeiro banco de dados, de informações e de referências que eu tenho, né, desenvolvido desde sempre, né? Então, meu banco de dados vem do movimento indígena, da luta indígena, dos conflitos, dos confrontos, mas também da vida e da alegria de estar um tempo numa aldeia em Roraima, outro no Acre ou em Rondônia. Um dia está participando de uma festa da Moça Nova com os Ticuna, no Alto Solimões, e no outro está trocando tiro com garimpeiro de diamante em Rondônia. Então, esse é meu banco de dados, esse é o meu arquivo, né, de imagens, áudio, memória, informação que eu tenho, que eu trabalho desde sempre. Por outro lado, eu faço parte de uma geração indígena do Rio Negro que as famílias, os pais e avós estavam muito preocupados com a educação, né? Então, a educação escolar não tradicional, né, a educação não indígena, era importante para o fortalecimento né, da comunidade. Então, eu faço parte dessa geração de que frequentou a escola pela primeira vez, né? Mesmo que fosse uma escola salesiana, dura, no sentido de né, de um sistema educacional bastante malvado, digamos assim, mas eu tive acesso à escola e a informações e a um outro tipo de banco de dados que é o que eu consigo mesclar hoje com o que eu sou enquanto Baniwa, enquanto agente do movimento indígena. Então, tive acesso à música, né, ocidental, a quadrinhos, a cinema, a textos clássicos, né? Então, uma coisa assim que eu consigo buscar também no meu database de informações, né? Ao mesmo tempo, mesclar a pesca do peixe ornamental predatória na região onde eu nasci, né? Com o trabalho semi-escravo, ao velho Yumar, né? Nessa luta entre humano e animal. Então, é um trânsito que eu faço na minha vida inteira, né? Entre o mundo Baniwa e o mundo ocidental. E eu tento capturar ou antropofagizar ou indigenizar o que eu acesso do mundo ocidental. Então, não sei se eu sou um artista, acho que eu sou um caçador, né? E um antropófago dessas minhas capturas, né? Desses meus essas minhas capturas que eu consigo alcançar por onde eu passo. E minhas referências são essas, né? É o ritual da puberdade ou da bucuri, a festa né, de colheita, mas também é um cinema ocidental, né, a ficção do cinema e da música e da literatura. Acho que é isso para a gente começar a conversar. E um interesse também muito, né? Quando 2003, acho que 2003, quando eu fui para a universidade, meu interesse muito era meu primeiro interesse foi pelo assim, os interesses que a gente tem geralmente são por coisas que a gente vive ou vê, né? E eu via muito antropólogo no Rio Negro e o meu primeiro interesse foi em sociologia ou ciências sociais. Mas não deu muito certo.
Então, eu me interessei muito por tecnologia também. Então, na universidade, no Amazonas, comecei a cursar ciência da computação e desde então me interesso muito por códigos e por banco de dados e por tecnologia, né? Daí vem alguns trabalhos meus, como o Natureza Morta, que são essas capturas de imagens via satélite e manipulação desses dados, e outros também, né? Meu interesse também por comunicação, né? Eu sou formado em publicidade, já uma faculdade que eu fiz, Na UFAM. um curso que eu fiz. Não, publicidade eu fiz no Rio, né? Já quando eu estava morando em Niterói. Então, eu tenho um interesse muito por publicidade, por comunicação de massa, inclusive. Daí surgiu um projeto com mais dois amigos, a Renata e o Anapuaca, que se chama Rádio Iandê, né? Que é a primeira rádio indígena brasileira de um alcance assim mais, inclusive global agora, né? Porque tem gente que acessa no Canadá, na Austrália. Então, os interesses são esses, assim. Cultura pop, né? Cultura tradicional, com certeza, cultura pop, cultura de massa e comunicação e tecnologia. Eu fiquei, se você se define como um antropófago, né? Depois, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre tua relação com a antropofagia modernista, né? Do Brasil dos Uhum, anos 20, né? uhum. Você tem esse trabalho, né? Reantropofagia, Sim. que tem a cabeça do Mário de Andrade. Depois você fala em empalar Mário de Andrade, em Sim, comer o coração de Oswald de Andrade. sim. Como que essa é uma relação que parece de amor e de ódio Uhum, com esse movimento cultural importante no Brasil, mas que também hoje em dia, 100 anos depois, né, sim. como repensá-lo, né? Sim, sim. Assim, alguns trabalhos que parecem muito violentos, né? Muito agressivos, inclusive muita gente os considera ultra violento, né? E agressivo numa medida desmedida, né? E a minha resposta a isso é, primeiro, assim, é, se trata de alimento em primeiro lugar, né? Então, você não come nada do que você não gosta, né? Você não vai procurar comer alguma coisa que você não gosta. Você pode até comer obrigado, mas você não escolhe, né, uma coisa que você não gosta para comer, né? No seu lugar de escolha, de desejos, você nunca vai querer pegar uma coisa e pôr no seu prato uma coisa que você não goste, né? Então, quando eu falo em devorar esses ídolos e esses, né, que são ídolos, são monumentos históricos do Brasil, quando eu falo em devorar, em certa medida é uma homenagem, porque se eu estou disposto a devorá-los, significa que de alguma coisa ali eu gosto neles, né? E alguma coisa eu quero adquirir ou subtrair, né? Para a minha própria existência, né? Então, devorar nesse sentido, né, de comer o coração, são metáforas, né, claro, mas de comer o coração, de empalar e assar, é isso, né? Eu gosto tanto de você que eu quero te comer assado para que você caiba, para que você viva, exista dentro de mim também. É isso. Quanto ao modernismo de 22, então falando de alimentação, acho que todo mundo aqui gosta de comer, certo? De um bom prato. É, a busca que eu tento fazer no meu trabalho, que é essa busca de falar, 22 é importante, né? O modernismo é importante para o Brasil e para a arte, é, é, e que traz muito da cultura indígena, mas de fato esses atores indígenas não estavam presentes lá, né? E aí não estou jogando uma culpa, né, uma coisa em cima dos modernistas. É uma questão de tempo e que naquele tempo talvez não tivesse indígenas realmente interessados em participar ou capazes de participar daquilo. É, e, então chega no momento que é 2021 que estamos, em que indígenas
têm acesso à informação e a capacidade de requerer um espaço anterior, né, de 2022, de 22. Então, é uma questão primeiro, de direito de resposta e talvez de pensar um tempo não linear em que eu posso voltar no tempo e fazer parte de 22 mesmo não estando lá, né? E falando em culinária, e aí vem a coisa que é o seguinte, imagina que nós estamos no modernismo em que comemos cenoura, acho que quem já comeu alimentos que não são brasileiros, talvez comendo uma cenoura ali europeia, uma beterraba, um nabo, algum alimento desses europeus que não tem gosto de muita coisa, não são insócios, parecem deliciosos, uma maçã vermelha e bonita e da Branca de Neve parece muito deliciosa, mas quando você morde ela talvez não tenha aquele sabor que a gente esperava que é. Então, imagina que esses artistas indígenas hoje estão pondo à mesa pratos com notas tão elaboradas, né? Com notas, digo notas, né, de sabores tão elaborados, que a gente vai pensar assim, caramba, né? Essa gente deveria estar lá com a galera de 22. Mas que bom que estão servindo essa mesa, que podemos degustar dessa nova antropofagia ou reantropofagia com sabores tão diversos e novos para os nossos paladares de apreciadores da arte brasileira. O que poderia ser uma semana de 2022? Né? Uma arte reantropófaga. Reantropófaga. Existe, eu queria falar, tem um projeto de Semana de 22 da Secretaria do Teatro Municipal de São Paulo. Isso já foi, essa bola já está sendo cantada há um tempo e o Hugo Pozzolo, que dirige o teatro, quer fazer isso em 22. Então, é um momento de refazer, de rever, de repensar tudo aquilo. Eu te pedi uma coisa aí pelo chat, eu vou te pedir agora, já que eu entrei aqui também. Fala esse seu poema, Quem Sou Eu? Pode ser? Esse poema, a primeira vez que eu fiz ele, na verdade que eu falei ele foi na Casa do Povo, acho que 2019, por aí, num evento. Foi escrito a partir de... eu não lembro agora o que era, mas estava lendo um artigo sobre como alguns constrangimentos causam reações que de repente podem mudar alguns pensamentos e tudo. E aí eu fiquei pensando sobre que reação, né? Já que os povos indígenas são considerados tão bonzinhos e tão amáveis e tudo, se um choque não desestabiliza, né, o nosso lugar como fala, o nosso lugar que está em paz ali, né? E esse poema chama Quem Eu Sou, e ele vem para trazer essa nova gente indígena na arte, que é assim: quem eu sou? Eu sou o medo dos brancos. Eu sou aquele que senta na mesa dos doutorados, que desestabiliza e causa constrangimento a todos, que ri do vocabulário prolixo e do currículo látis dessa gente branca. Eu sou o novo cabano, eu sou a resistência através da antropofagia, eu sou aquele que degola Tarsila do Amaral, eu sou aquele que empala Mário de Andrade, eu sou aquele que come o coração de Oswald de Andrade, eu sou a arte indígena, eu sou indígena contemporâneo. Muito prazer. E é isso, né? Tipo, esses artistas indígenas vieram com tudo e inclusive trazendo debates para uma arte
que talvez possa ser uma ferramenta de luta indígena, né? Como parte, como um afluente do movimento indígena. Você fala, tem umas definições que são interessantes. Você fala, você é aqui você falou, né? Novo cabano, indígena contemporâneo, e tem uma outra figura que parece bastante forte, que é o artista jaguar, nessa, que tem essa figura do Pajé Onça, né, da onça, Sim. que é muito presente nas suas performances, nos lambi-lambis e tal, essa figura da onça, né, do jaguar. E esse artista jaguar, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, sobre esse... Sim, sim. O jaguar na cultura do meu povo, ele é muito importante de diversas maneiras, né? A onça, o Zainai, o jauareté, o jaguar e tudo. Primeiro é esse ser, né? Esse maior mamífero das Américas aí, né? E super temido e admirado, que causa medo e admiração. Em segundo lugar, tem o mundo Banil, ele é dividido em vários outros mundos, né? Que se intercalam e que às vezes se cruzam. Então tem um mundo que chama o mundo das onças, né? Onde tem esses grandes seres ancestrais à humanidade que viram o cosmos nascer, que participaram da criação desse planeta e de outros planetas e das pessoas, né? Então são seres muito sábios, são seres que os pajés, né? Procuram quando querem curar alguma doença ou, enfim, saber alguma coisa que eles não sabem, procuram esses seres nesse mundo das onças. E, mais praticamente, assim, de forma mais pragmática, o pajé, o Mararibaniwa, ele tem um processo de formação muito intenso, muito dedicado, de vários anos na vida dele, né, para se tornar um pajé sábio e poderoso. E o último estágio, talvez como um pós-doutorado dele, ele ganha o título de pajé onça, que é o pajé mais poderoso e mais sábio de todos. Então conhece muito sobre o universo. Então penso que o Iaí dos tucanos, isso, né? isso, exatamente. E então, quando eu trago essa e aí eu faço também uma coisa que é de falar que eu sou um artista pajé, no caso, né, no sentido de trazer uma cura ou de trazer conselhos para esse mundo que está doente, né, a olhar mais para uma cultura indígena ou para uma cultura ancestral, para olhar para a ancestralidade como um processo de cura, né, um processo que hoje é chamado de descolonização, né, ou decolonização. Então, o artista pajé, né, na minha pessoa, e quando eu venho como o pajé onça, é isso, de me transformar nesse ser ancestral à humanidade que chega na cidade para dizer, olha, alguma coisa deu errado aqui, porque tá tudo muito estranho, muito feio, muito sujo, muito fedido. A gente precisa fazer alguma coisa para melhorar a situação, senão tá todo mundo muito ferrado. Então, ele traz esse conhecimento ancestral para a cidade, para provocar a cidade, né, as pessoas da cidade, a olharem um pouco, a darem um passo atrás e olharem para a sua ancestralidade, né, para entenderem o mundo não como um objeto de uso, não como uma utilidade humana, mas como uma casa, né, em que é preciso cuidar para que outras pessoas que não nasceram possam viver nessa casa também. E tem uma coisa, essa ideia que você falou um pouco já, mas que está presente em todo o teu trabalho, que é isso de trazer esse universo cosmológico, é, Baniwa, mais indígena amazônico, né, no sentido mais geral, e a tecnologia. Se fala muito de hackeamento, né, de hackear. Como que é isso? Assim, É, como juntar a tecnologia xamânica, que também é
uma Uhum. tecnologia como as novas tecnologias, né? Uhum. Digamos Não, assim. é muito louco isso. Eu lembrei agora você falando dessa coisa, eu lembrei de uma fala eu não lembro agora quem foi, mas com certeza era um antropólogo, que falava sobre uma metáfora sobre o maracá, né, o chocalho, com o acelerador de partículas que os cientistas estavam construindo, né? Que o maracá como Viveiros essa de cabaça, Castro. isso, essa cabaça que guarda esses grãos dentro e quando gira, ele acelera essas partículas dentro e essas partículas aceleradas pelo pajé, né, vai movimentar o universo com espíritos e com seres visíveis e seres metafísicos, né? Então, eu penso que tecnologia é uma tradução para certos conhecimentos indígenas, né? Como eu disse, o banco de dados, né, de um pajé, ele é um HD, né, um HD muito poderoso que que guarda conhecimentos muito diversos, inclusive conhecimentos que não cabem dentro do que é prático da vida, né? E quando eu falo em hackear, é assim, o hackeamento ele serve tanto para o que é tecnológico quanto para o que é, não tecnológico. Esqueci a palavra agora, mas hackear significa você entender o sistema, né? Entender algum sistema, encontrar falhas ou encontrar possibilidades de adentrar esse sistema ou de desfazer ou de consertar o sistema, dependendo do que você propõe ali. Então, hackear, por exemplo, a performance do Pajé Onça na Bienal, na 33 de Bienal, foi exatamente isso, né? Eu estudei a Bienal como um sistema, né? Como um programa, e encontrei uma falha onde eu poderia adentrar. E essa falha, ela é muito clara durante o dia da performance. É, Antes de ir na Bienal, eu fui no Monumento das Bandeiras. O Monumento das Bandeiras, ali, Uhum. né, em Ibirapuera, ele é guardado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal é treinada pelo Estado para proteger o patrimônio público. E aquela guarda municipal que está ali está um pouco ligando se está protegendo uma obra de arte ou não. Está protegendo o patrimônio do Estado, né? Então, o entendimento de arte ali é nulo. Ou, né, pensando no geral, assim, é nulo. Quando eu fui fazer a performance no Monumento das Bandeiras, a polícia que estava lá me tratou como um terrorista que possivelmente iria danificar um patrimônio público, né? Ele não olhou que era um artista, ele olhou alguém que ia danificar o patrimônio da cidade. Quando eu fui para a Bienal, né, e já estudando isso, a guarda que faz a guarda, né, os guardas, segurança da Bienal, eles foram treinados para um objeto de arte, né, para um evento de arte. Ou seja, ele é capaz de identificar o que é uma performance ou não. E tem uma regra que é meio fake também, que é que quando um artista está em performance, você não pode interrompê-lo até que ele termine a performance. Então você não pode tocá-lo ou não pode mexer com ele. E isso foi uma falha que eu encontrei no sistema da Bienal, né? Se eu sou artista e numa performance não podem me tocar, então eu posso entrar sem ser convidado e movimentar as coisas ali dentro e depois sair e terminar a performance. E foi o que eu fiz, né? Por isso que se chama hackear, né? É entender o sistema e encontrar a falha onde você pode adentrar. E, e, e isso também é possível na vida, em toda a nossa vida, né? A nossa vida é encontrar meios de entrar em sistemas, em programas, né? Que a gente deseja, né? O vestibular é um desses sistemas, né? Que você hackeia para entrar dentro da universidade, por exemplo. Com tecnologia não é diferente. Tecnologia como um código matemático,
é possível decodificar, né? Encontrar meios de quebrar ou de achar frestas que você possa se instalar. Hum. Como... Não, diga. Não, eu ia falar que é como a arte também, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, como artista ou com um trabalho de arte, por exemplo, quando alguém vai numa manifestação, qualquer manifestação, seja indígena ou não, sei lá, no protesto ali na Paulista. A pessoa que vai para lá, ela já vai pré, pré-agendada para o que vai acontecer, né? Vai pré-agendada para participar da manifestação ou pré-agendada para rechaçar, para contrariar a manifestação. Quando uma pessoa entra numa exposição, né, ou tem acesso a uma obra de arte, ela não está pré-agendada. Ela é pega de surpresa, né, por um lugar sensível que talvez se fosse num protesto não pegaria. Né? Então a obra de arte ela consegue desarmar ou chegar numa pessoa pelo que é sensível e pelo não esperado, não planejado, né? Isso é muito interessante, porque a gente pode trabalhar então essas sensibilidades para falar as mesmas coisas que a Sônia Guajajara fala no Congresso, né? As mesmas coisas pode falar numa obra de arte, né? Então a Sônia ataca de um lado político direto e a gente, enquanto artista, ataca de um lado indireto pelo sensível e pela arte. Isso é muito incrível. E as próprias manifestações. Acho que uma das coisas que tem acontecido muito, né, é como que a estética também participa disso, né? Então, os Guarani, quando eu lembro que você estava falando do Monumento das Bandeiras, também lembrei bastante de 2013, eu acho, foi em 2013, né, que os Guarani Uhum. pintaram, né, o Sim, sim. monumento e também foram chamados de vândalos, mas e a partir daí eles deram origem a uma série de de manifestações em que a música, a dança estava presente ali, né? Também Sim. estava junto, né? O, a contestação política e a expressão artística. Uhum. E você, acho que foi no passado, né, que você fez um trabalho no Monumento das Bandeiras também, não foi? Sim, sim. De, Fiz chama um videomapping, né? Uma projeção de vídeo no Monumento das Bandeiras, onde procurava a cosmogonia ou a gênese daquele lugar, né? Do lugar da construção de monumentos em homenagens a heróis nacionais e vencedores nacionais, né? Então, eu tentei projetar ali uma coisa que era da visão anterior ou dos derrotados, né? Enfim, ficou bem bonito. Foi um projeto chamado Vozes contra o Racismo, com o Hélio. Foi muito incrível, assim, poder projetar no Monumento das Bandeiras. e nesse caso teve um acordo prévio com eles. Pois é, É, isso foi uma coisa assim, a gente já tinha tentado fazer várias vezes coisas ali, e sempre é isso, né? Não, não pode, não pode, não pode. Quando o Hélio me ligou e falou, olha, acho, tem esse projeto aqui, você quer, não sei se você quer participar. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu quero participar agora. E ele falou, olha, mas tem um problema, tem uma semana para fazer tudo. Eu falei, vamos lá, então. Fizemos tudo em uma semana. Foi pauleira, como chama, mas foi incrível assim, o resultado. Junto com um coletivo da periferia de São Paulo chamado Coletivo Coletores. Eles projetam em vários lugares, né? Inclusive lá com os Guaranis, do Jaraguá, já fizeram trabalhos.
É que em muitos lugares do mundo teve essa coisa anti-monumento, né? Só que no Sim, Brasil isso é mais difícil, né? E São Paulo é uma cidade inteira povoada, né, por essas imagens dos nossa, bandeirantes, sim, nome sim, de avenida, de estrada, de rodovia, Fernão Dias, né? sim. Toda a história. Né, o Brasil é uma grande ficção colonial, né? São Paulo é como uma grande igreja cheia de santos em cada parte da cidade que você pode adorá-los, né? É, e E os fiz Santos também, são, fiz os Santos também são uma, bandeirantes. os santos são os bandeirantes. Inclusive, no Borba Gato, né? Eu fiz também uma projeção no Borba Gato, onde eu projetei pessoas que foram assassinadas, né? Pessoas indígenas que foram assassinadas pela luta pela terra, né? Que são os que a gente sabe, mas tem em memória também aos vários assassinados na luta pela terra no Brasil que a gente nunca vai saber porque não foi escrito sobre eles na história, né? Nos resta, tal qual a ficção colonial dos bandeirantes, resta a gente ficcionar, né, sobre esses indígenas da resistência na época do Brasil colônia, nos primórdios desse país. Assim, como todos esses Cunhambebe, Uhum. Aimbiri, Sim, né? nossa, a galera os, de Peroígue, os de Tamoios. Paraty, a galera Tamoio, a galera Cabano, a galera da Confederação do Cacicado, dos Cacicados e das revoltas no Sul, no Norte, no Nordeste, né? Que Sim, muita gente não sabe, mas assim, os índios no Brasil teve uma resistência assim, super organizada, né? No Rio Negro, por exemplo, eram grandes exércitos que lutavam contra os colonizadores, no Sul também, né? No Brasil inteiro. E, assim, acho que o mais documentado, com certeza, é o da Confederação Tamoio, né? Que reuniu aí os Tupinambá e a galera lá do Rio, São Paulo. mas tem muita coisa, né? A história está cheia, só que é difícil reconstituir. Sim, sim, Então, a ideia da ficção também é importante, né? De trazer, contar essas histórias, mesmo que sim. seja com os fragmentos, né? E Sim, com... sim. Não tem aquela coisa, quem que fala? Acho que é Bauman, da invenção da tradição. É, Se isso existe, vamos inventar a tradição aí, criar costumes, como fala uma amiga minha. e é bom, aproveitar que a gente está numa live de uma companhia de teatro, né? Acho que Uhum. teatro tem esse papel, né? De fazer, de promover essa ficcionalização Sim, e sim. recontar. A arte do teatro e do cinema, acho que são as próprias, né, para ficcionar a partir de fragmentos, né, histórias que contam realidades, mesmo que sejam realidades alternativas, digamos. Porque é uma realidade que é baseada, mesmo que você invente uma coisa que está no passado, você vai fazer aquilo a partir do que você tem no presente, né? Então, Sim, sim. então é uma... Bom, eu tenho mais uma última pergunta, depois eu passo para o pessoal, e aí também para a gente ver algumas imagens e tal. Mas uma coisa que eu acho muito forte no teu trabalho é esse, essa militância ecológica também, Uhum. né? E toda essa crítica ao agronegócio, à indústria dos agrotóxicos, né? Aquela exposição dos trabalhos do agro não é pop, né? Brincando Uhum. com a Rede Globo, né? Que faz Uhum. aquela coisa horrível de valorizar uma coisa que é ruim e aquele vídeo Agente Laranja também, né? Sim, Que sim. tem aqueles aviões, me lembra muito
Quando eu vi aquilo, me lembrou muito aquela cena do Apocalipse Now, né? Ah, Só que total. é uma guerra do Vietnã com Sim, agrotóxico, assim, que sim. é tão grave quanto, né? Que É, é esse é, ecocídio, né? então, você sabe que esse vídeo ele mescla justo imagens de pulverização de agrotóxicos, de venenos no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, com Ah, a guerra do Vietnã, por uma coisa que, durante a minha pesquisa sobre o agronegócio, né, eu descobri uma coisa muito interessante, muito assustadora no caso, é que o agente laranja ele foi feito por uma empresa que hoje se chama Monsanto, ah, que é a maior produtora de agrotóxicos do mundo inteiro, inclusive processada por diversas pessoas, Monsanto. né, no mundo inteiro, por doenças causadas por agrotóxicos, né? Então a Monsanto foi uma das empresas que construiu o agente laranja, que foi usado como desfolhador, sei lá, né, das árvores do Vietnã para que o ISEA, os Estados Unidos, é, Uhum. combatesse os Vietcongues, né? Então a Monsanto fabrica o agente laranja e depois me parece que os químicos foram diluídos, não sei, mas destrinchados, e um desses químicos ainda continua sendo usado nas lavouras na América do Sul. Isso é muito doido, né? São táticas de guerra. E assim, a pulverização de veneno é muito parecido com a pulverização do agente laranja, né? Nas florestas do Vietnã. Não. É, é uma guerra mesmo, né? Uma guerra É uma guerra, declarada, né? é uma guerra declarada, é uma guerra muito violenta, né? Muito cruel, e que muita gente no Brasil não conhece, né? A gente come, sei lá, carne, nosso bife de cada dia, o nosso tomate de cada dia, e não sabe o mal que isso está causando para várias populações, mas também para a gente, né? Comendo veneno, né? Tá aí várias alergias, várias doenças novas a partir de químicos que se conhece de químicos usados nas lavouras ou na criação de bovinos, né? No mundo inteiro, assim. Estraga o solo, né? Contamina. Tudo É, essa coisa que você falou, né? Você é muito a favor do que é a ecologia, o do ecológico, da natureza. Sim, assim, enquanto Baniwa, eu não faço a divisão do que é gente, árvore ou bicho, né? Eu entendo que todos os seres, inclusive os seres que a gente acha que é inanimado, que é sem vida, como as rochas, né? Elas são seres que existem e compartilham um espaço, né? E que em algum momento, algum pode até servir de alimento para o outro, né? Mas é um ciclo que é respeitoso e tudo. Então, quando falo que a gente tem que proteger a floresta, por exemplo, eu não estou falando que tem que proteger a floresta como esse objeto, né, de desejo do mundo, mas tem que proteger como, assim, como um ser, né? Como parte da gente, né? Quando tem que proteger os rios, não tem que proteger os rios é, porque é um rio, porque não sei o quê. Tem que proteger o rio porque nosso corpo é feito de 70% de água. Então esse rio está dentro da gente também. Então somos nós os rios, né? É uma coisa de entender o planeta não como um grande supermercado que você retira as coisas da prateleira, né? Ou às vezes cai e quebra uma coisa assim e você deixa lá para alguém limpar. É entender o planeta como um grande sistema onde somos parte dele, né? Não somos diferentes de uma árvore, nem de uma rocha, ou nem de um peixe, ou de um bicho. Nós somos tudo gente, né? Então, tem até isso no Rio Negro, né? Os peixes gente, a árvore gente, a montanha gente, que é tudo gente. Então a gente tem que cuidar dessas gentes, né? Porque se a gente começar a atacar o rio gente, uma hora esse rio gente vai se enfurecer com a gente
e vai descer o cacete na gente aí, fazer alagamento, né? Desmoronamento, sei lá o que for. Ou envenenando a gente, né? Já está descendo o cacete, né? A própria, a própria pandemia, né? Que a gente está vivendo é um resultado disso, né? Uhum. De uma só eu falei que era a última pergunta, mas agora é a última mesmo, que que é sobre a pandemia, né? Como que é fazer continuar fazendo arte durante essa pandemia? Como que você viveu isso? Como que como que isso afetou a tua família que está no Rio Negro, Uhum. a tua vida no Rio, né? Nossa, eu confesso que quando apareceu, né, o Covid, eu fiquei assim, nossa, né, tá aí, é uma lição para o mundo, né, a gente precisava aprender mesmo, talvez, como diz o ditado, quando não é por amor, é pela dor e tudo, né, mas vai passar, né, a gente vai superar essa e tudo. E aí, passou 1, 2, 3, 4, 5 meses, eu fiquei assim, caramba, não tá acontecendo isso, né? E foi quando eu decidi assim, então, já que vamos todo mundo morrer, o fim do mundo chegou, pelo menos o fim do mundo humano, eu vou morrer perto dos meus, né? Então eu peguei e voltei para a aldeia, né? Com muito medo, inclusive, minha mãe tem 60 anos, minha avó 90, né? Então fiquei com muito medo de perder elas e não estar perto, né? Junto delas. Então eu fui, essa pandemia eu passei por lá, assim, lá no Rio Negro. Voltei o quê? Voltei tem 3 dias que eu voltei para o Rio de Janeiro. Foi tudo lá esse tempo. E em relação ao trabalho, eu tive que reaprender a fazer as coisas, né? Porque mesmo lá não tinha internet. Assim, se eu tivesse lá ainda, por exemplo, essa live não aconteceria. Então, tive que reaprender um outro ritmo de trabalho que não é o ritmo daqui da cidade. E que foi incrível também. Eu fiz alguns trabalhos que eu consigo mostrar hoje que eu tenho, né? Assim, poxa, foi legal fazer isso, né? Inclusive, mostrei para vocês aí no início uma coisa que eu fiz lá, que a gente pode ver depois, talvez. Até que a gente não vê o pedacinho do vídeo, aí a gente abre pro debate geral. Pode ser, você que manda. Então peraí, eu vou. Não, quem manda é você. Eu acho que está aqui. Então Quem vai para o vídeo é o Denilson? eu posso pôr. Você? Deixa eu ver. Acho que tá. Parará. Google Chrome, é isso. A gente já vi. Aqui. Aí eu vou para cá. Vocês estão vendo? Sim. Eu acho que pode passar para a parte que começa a falar, não sei, Passa mais para frente? mais pro meio, por aí. Tá, então eu vou ainda, você vai me dizendo. Vamos. Ah, acho que aí, vamos lá. Isso. A gente tinha que ter lido a sinopse, né? Enfim. Você quer falar a sinopse rapidão? Pode ser, pode ser. Isso. Então, esse curta eu fiz lá no Rio Negro, é um projeto de uma amiga minha, a Júlia, e a Juliana, são duas amigas, na verdade, um projeto chamado Imersões Digitais. Ela me chamou e eu para falar sobre território e Rio de Janeiro. E eu pensei em ficcionar uma história do Cunhambebe, né, um dos líderes da Confederação dos Tamoios, e numa data indeterminada, né, entre o moderno e o passado, em que ele está escondido com o grupo dele e recebe um chamado da Confederação Tamoio.
né, para ir encontrar a Confederação para receber os planos de batalha contra os alienígenas, né? Aí no filme trata como alienígenas, uma invasão espacial. E ele recebe essa chamada, ele reúne o grupo dele para encontrar com a Confederação no Rio de Janeiro. E no meio do caminho ele é traído e atacado por uma horda de alienígenas, e ele consegue fugir ferido. Ele vai para um esconderijo que ele conhecia, e lá, ferido, ele vê que vai morrer, né, e grava uma mensagem para o filho dele, né, para o Cunhambebe, que inclusive Cunhambebe Mirim, o filho dele é o Cunhambebe também, né, Cunhambebe Mirim, que historicamente foi quem conseguiu fazer as negociações. O primeiro armistício, como é que fala? Da América Latina. Armistício da América Latina foi feito pelo Cunhambebe, filho, né, desse Cunhambebe. Isso a história conta, né? Enfim, e aí é isso. Ele foi para esse esconderijo e para gravar uma carta, uma mensagem para o filho dele, para o filho dele continuar a luta que ele tinha começado. Então, bora lá. Só vou Eu não sei se tá com áudio, Renato. Porque eu não estou escutando aqui. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Então, pera. Vamos lá. E agora? Talvez tenha que tirar teu fone de ouvido, não sei. Talvez. Já tentaram me silenciar várias vezes. Nem sei se foi antes ou depois que os alienígenas chegaram neste mundo. Às vezes me pergunto quantos mundos ainda existem lá fora. Se mais que estes dois que já chegaram, que invasões ainda estão por vir e que fins de mundo eles trazem. Não raramente imagino alienígenas melhores que estes que já estão aqui. Quantas naves ainda chegarão no nosso porto, meu filho? Quantas formas de nos subjugar eles ainda possuem? Quando os vimos surgir no limite entre o céu e o mar, ficamos impressionados. Eram os deuses astronautas. Quantas novidades trouxeram. Preparamos boa recepção. Logo depois o mundo desabou. A farsa fora mostrada. Não eram deuses, era a invasão alienígena. Descobrimos que o mundo deles havia se esgotado por sua própria ganância e que estavam atrás de colonizar outros mundos. O nosso não foi o primeiro a ser invadido. Descobrimos depois que outros já haviam sido visitados e depois traídos por estes mesmos alienígenas. Estes alienígenas que hoje querem minha cabeça de exemplo para o resto dos nossos parentes. Meu nome e rosto estão em todas as aldeias. Nossa resistência antiga, tamuia, antes de mim, de nós. Procura-se Cunhambebe, o terror dos portugueses. Recompensa e lealdade do rei a quem tiver informações. Insurgência, selvagem,
insubordinado. O que eles me acusam, meu filho, não nego. O que eles e seu Deus chamam de selvageria, eu chamo de legítima defesa. Muitas vezes tentaram me calar e eu os calei antes da bala me acertar. Muitas vezes tentaram me parar e eu fui a tormenta que os naufragou. Escuta, eu mostrei para estes pálidos alienígenas que não me trema a morte, mas a fuga. Eu estou no nosso território, no mundo que nosso povo nos deu, no mundo que minha mãe e a avó criaram para nossos parentes. Por que haveríamos de ter medo dentro da nossa própria casa? Não sei se minhas cicatrizes começaram antes ou depois da chegada dos alienígenas. Só sei que fazem parte de mim, como traumas de guerra. Aprende. A fuga não é uma saída, é preciso quebrá-los. Estas naves que deslizam como vento sobre o mar, estas armas que cospem trovão e raios, estas couraças que repelem setas, são representações de suas próprias fragilidades. Sei que sangram, sentem dor, fome e frio. Sei que o sabor de sua carne é doce. Não há o que temer. É preciso jogá-los de volta ao mar para que voltem ao seu mundo e nunca mais retornem. Eu tomei um pouco deles para aprender sobre o inimigo e tenho medo que depois de tanto tempo eu acabe me tornando como eles, para sempre. Por isso estou aqui. Não há mais o que fazer. Ouvi dizer que tomaram Iperoig, Paraty, Araruama, Caí, Piratioca, Guanabara e Niterói. Sabe, não estou seguro. Se eu morrer aqui, meu espírito espera ainda lutar ao lado dos nossos companheiros. Aimberê, de Uatibe, Pindubuçu, de Peruí, Coaquira, de Ubatiba, Guaxará, de Itaquaraçutiba, e que meu espírito no além possa encontrar quem traiu nosso povo. E farei um banquete no outro mundo, moquém de carne parente e de alienígena. Dizem que já devorei cerca de 60 deles. Mentira! Nenhum desses que escreveram estavam comigo o tempo todo. Eu não sou um homem, sou onça. Eu não sou um homem, sou onça. Por várias vezes, tentaram me calar. Tantas maneiras, tentaram me subjugar. Estou preocupado com algo numa outra nave. Alienígenas de um outro mundo. Lá chegou uma doença que não conhecíamos. Até chamam de pandemia. Perdemos vários parentes. Aldeias estão em perigo. Agora, além de fogo e pólvora, espíritos invisíveis, doenças de alienígenas, nos matam sem chance de revide. Por isso decidi, meu filho. Quero morrer lutando, por mim e pelo meu povo. Não quero partir sem saber o que me atingiu. Eu sou onça, quero olhar nos olhos de quem me ferir para assombrá-los de outro mundo. Não só uma vez quiseram me cansar. Eu não sou um homem, sou onça. E agora eu me cansei deles. Estou pronto. Quero partir como nasci. Sem lei, sem fé e sem rei. Sou Yauareté. E quando lembrarem do meu nome, Cuyambebe, lembre-me não como um homem, mas como um onça. Cunhambebe. Eu sou onça. Foi isso. Tem umas referências do Cunhambebe que são históricas, assim, né? Disso de um dia ele estava comendo né, o braço de alguém e aí o padre vira para ele e fala assim, mas um ser humano não come o braço de alguém.
né? E ele fala assim, você quer um pedaço? Aí ele fala, não, isso é selvageria, um ser humano nunca comeria outro ser humano. Aí ele fala assim, eu não sou gente, eu sou onça. E essa coisa também, né, que dizem que da pandemia que a gente está vivendo hoje, uma referência do hoje também, né? Mas dizem que o Cunha Bebe morreu de varíola, eu acho que foi a Morreu epidemia. numa epidemia, né? Morreu numa epidemia. E também essa coisa de que dizem que o pessoal da França, lá da Revolução Francesa, meio que teve contato com os Tupinambá na coisa deles falarem, né? Sem rei, sem Deus e sem fé, né? E outras referências históricas, tanto da vida do Cunha Bebe, mas também históricas, né, da construção do país, enfim. Nossa, muito maravilhoso. E assim, é uma coincidência muito incrível, porque esse é o último debate Uhum. de um ciclo que veio de uma peça que era Guerra em Iperoig. Então, realmente, Nossa, foi Cunhambebe Teve uma cena, o nós universo chegamos a conspirou. nós chegamos a ter uma cena que tinha essa fala aí que você falou do braço. Uhum. Como esse braço? Ah, mas um homem não come outro homem, mas eu não sou homem, eu sou uma onça. Tinha esse diálogo numa cena que Uhum. depois não foi para a peça, mas esse texto aí eu reconheço. Já falamos dele. Uhum. Randstaden, né? Isso. Randstaden que chega, né? E ele está comendo ali uma perna de inimigo. Eu sou um jaguar. Putz. Não, muito incrível, Denilson. Acho que porque isso resume um monte de coisa, né? E o fato dele realmente ter nas fontes, né, que ele morreu numa dessas epidemias. Sim. É o grande chefe onça, né? Que foi traído pelos jesuítas, né? Que ofereceram uma paz, mas invadiram e mataram todo mundo. Então é muito significativa mesmo a figura do Cunhambebe, né? Bom. Mas agora, questões abertas ao Denilson, depois desse vídeo tão incrível e uma obra tão incrível. Perguntas para a gente continuar o debate. Acho que o Jamile podia falar, Paulinho. Paulinho, Maia. Jamile? Tô por aqui, ainda sobre o impacto, pensando mil coisas. Bom, o Denilson tem uma pesquisa profunda, né, assim, e um brilhantismo, assim, que, enfim, estou muito feliz mesmo de ver esse encontro acontecer, né. Também as questões que o Renato trouxe para o debate, nossa, super ricas. Acho que seria interessante, bom, vários caminhos seriam interessantes, né? Mas, assim, Denilson, talvez conversar um pouco mais sobre essa temática alienígena, talvez, né? E porque essa relação com alienígena tem a ver com se deparar com um outro, né? Também, assim, com uma alteridade radical até, né? Um outro desconhecido total, assim, né? Substâncias outras ou outras composições químicas que habitam o Sistema Solar, Via Láctea, outras galáxias, né? E, enfim, acho que quando sair a série dos seus trabalhos novos, né, para a revista Zoom, ainda vai compor ainda mais essa conversa, né? Mas também
enfim, não sei se pode dar um mini spoiler disso também, de como entra até esse jogo com senso de humor, né, do Godzilla, King Kong, né, invadindo Manaus, Rio Negro, enfim. Não sei, acho que me ficaria interessada em te ouvir mais sobre isso, né, sobre essa relação com essa temática alienígena, de maneira bem aberta, assim, o que dá vontade de falar. Sim, tem uma coisa interessante que já faz parte de uma pesquisa antiga, que era sobre alguns termos para designar os povos ameríndios ou originários das Américas, né? Que chama de índio e tudo. E uma dessas coisas eu descobri uma coisa bem interessante, já faz um tempo isso, que indígena significa, né, o que é originário de um lugar, e o que é estrangeiro é alienígena, né? Alienígena não é a mesma coisa que extraterrestre, por exemplo, né? Extraterrestre, o alien extraterrestre é uma outra situação. Mas indígena, ele é o oposto do alienígena, né? O que é natural do lugar, originário do lugar, e o que é estrangeiro ao lugar. Isso é muito interessante. Na volta para o Rio Negro agora, eu como eu disse, assim, eu tenho uma influência muito grande de cultura de massa, né? Cinema, literatura, quadrinhos. Cinema muito, assim, eu adoro cinema. E voltando para o Rio Negro, eu tive acesso a algumas coisas que eu não lembrava, assim, né? Que eu tinha esquecido, que minha mãe guardou uma caixa com vários livros e anotações, e tinha quadrinhos, tinha livros que eu li, assim, tinha pôsteres de filme, que eu nem lembro como é que eu consegui, alguém de fora, algum antropólogo me deu de presente, possivelmente. E comecei a lembrar as coisas que eu tinha visto, né? Assim, por exemplo, o primeiro filme que eu lembro, não sei se foi o primeiro filme que eu assisti, mas o primeiro filme que eu lembro, assim, que me causou um impacto muito grande, até muito tempo depois, assim, foi o Alien, o Oitavo Passageiro, né? Que eu assisti numa TV preto e branco, cheio de fantasmas e tudo, assim. Mas, assim, nossa, isso me deu um medo, assim, um pavor muito grande por muito tempo, assim, de um alienígena né, que caça pessoas e tudo. E depois fui vendo outros filmes também, né, como King Kong e tudo. E eu fiquei pensando assim, né, como que a minha vida foi influenciada por uma mídia, né, que cria ficções, que cria histórias ficcionais, mas que acabam se tornando muito reais para a gente, né, porque nos impacta de uma maneira real, né, nos causa medo ou alegria, felicidade ou tristeza, né. E fiquei pensando nisso, de como então que a imagem, né, ela pode ser ao mesmo tempo um registro histórico e de outro tempo um assassinato histórico, né? Inclusive nessa série da Zoom eu escrevi um texto que fala que a fotografia ela é um assassinato, é um homicídio doloso, né? Onde o direito de matar outra pessoa tem como álibi a ressurreição dessa pessoa num conto ficcional a partir do olhar de quem fotografa, né? Então, apesar de ser uma parte, um registro histórico de uma pessoa, né, de um indígena, ao mesmo tempo, quando está a fotografia em um lugar diferente daquilo, né, em outro tempo histórico, ela é só um fantasma do que já foi realidade, né? Ela é só uma ficção da realidade. E aí fiquei pensando assim, de repente poderia trabalhar com isso, né? Eu gosto muito dessa coisa sci-fi, né? De coisas que são ou metafísicas, ou extraterrenas, ou invasões, né? Perigos que são surreais, ou tensões, né? E fiquei pensando, a Zoom me chamou para esse projeto, né? O Thiago me chamou para esse projeto, para a Zoom, e eu fiquei pensando isso, de como colar imagens, fotografias do Theodor Koch-Grünberg, que fez no Rio Negro, com colagens de filmes clássicos, né?
Então tem alguns indígenas de Manaus ali numa cachoeira e eu coloquei lá o monstro do lago, sabe? Ou o King Kong, o Godzilla, do Metrópolis, né? Do filme da Odisseia no espaço. E ficou muito interessante, assim. Eu postei hoje, inclusive, muito na ansiedade de querer mostrar, eu quero muito mostrar esse trabalho. E aí eu postei hoje, aí o Thiago ligou assim, Denilson, não faz isso, é surpresa. Aí eu deletei a postagem. Mas está muito legal, muito divertido, né? Porque acho que meu modo de trabalho também, mesmo com assuntos muito sérios, né? Meu modo de trabalho ele é muito levado para a ironia, para o sarcasmo, para uma piada ácida que provoca ao mesmo tempo um riso e um constrangimento, sabe? De a pessoa se entender a piada, mas ficar assim, caraca, não, tô rindo disso, mas é muito errado. É um modo de cinema, inclusive. Eu penso muito nos meus trabalhos atuais como uma narrativa cinematográfica ou próprio de teatro também, né? Dessa apresentação num palco para um público que está disposto a ouvir, né? E às vezes até interagir, dependendo do tipo de mídia, com o trabalho. Paulinho? Muito legal. Mas, Denilson, você... Ah, Paulinho. Renato, por favor, estarei. Denilson aí, pessoal, muito Oi. bom te ouvir. Não, já que vocês me convocaram, assim, não teria muito uma questão específica, mas uma certa curiosidade de ouvir o Denilson em relação, vamos dizer assim, a toda essa cena de pessoas indígenas em trabalhos colaborativos, seja com o sistema das artes em geral, vamos dizer assim, né? Seja as artes plásticas, seja o teatro e etc. e tal. E um dos perigos, né, que a gente sabe que é sempre imanente nessa situação é uma ideia, até uma interpretação muito corriqueira da antropofagia, que é aquela da assimilação, né? Assim, como se fosse assimilar os artistas indígenas dentro do sistema, sem modificar em nada o sistema, né? E a gente sabe que essa é uma questão importante e tem avançado muito, né? E eu vejo você como um artista bastante combativo em relação ao sistema geral, como também aos sistemas privados de arte, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que você vê esse campo, esse perigo sempre eminente e, ao mesmo tempo, se você pudesse falar um pouco da exposição que nós que não estamos em São Paulo, não podemos assistir ainda, né, curada pela Naine Terena na Pinacoteca, que eu acho que também é um passo larguíssimo, né, em relação a uma relação que não seja meramente colaborativa ou mesmo assim, né, de assimilação dessa parcela criativa dentro do sistema que não se modifica. Então, era um pouco uma questão por esse caminho aí. Não sei se é muito chata essa questão. Então, sobre né, essa antropofagia e tudo, realmente ela é muito... Inclusive, a professora Lúcia Sá está aqui, que tive o prazer nessa vida de encontrá-la, pessoa que eu admiro bastante e que já conversamos, enfim, sobre isso. Inclusive, a obra que chama Reantropofagia, que agora vai para a Pinacoteca, né? Para ser colocada no acervo. A primeira pessoa para quem mostrei foi para ela, assim, né? Pedindo, sei lá, pedindo dicas. Mas, enfim, ela tem publicação também sobre esses temas, e eu tenho muita preocupação de que realmente não seja só tem uma preocupação da coisa de se tornar totem e um símbolo
muito vazio de uma relação com a antropofagia, né? Que é muito mais complexa do que só alimento, do que só devorar e regurgitar, né? É muito mais complexa que isso. Tem uma preocupação real em trazer para um debate atual coisas que eram discutidas no tempo, né, nesses tempos do Oswald, de Mário, de Tarsila, da galera toda, assim, né? Desde das primeiras conversas dele, né? As primeiras cartas e tudo. Que são temas super importantes que estão em debate hoje ainda, sabe? Tipo, tem lá eu não lembro se é numa das revistas, mas tem lá, por exemplo, um debate sobre uma questão indígena que é muito clara e não sem tabu, que é a questão do aborto, né? Que hoje é um debate muito inflamado no Brasil, né? Se pode ou não abortar e tudo, que a mulher tem direito ao próprio corpo, mas o feto não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que foi o Oswald que trouxe essa coisa de que o direito ao aborto, o direito à vida é um direito, né, humano da mulher e tudo. Então, ver que um pensamento indígena complexo sobre uma coisa que a sociedade brasileira hoje ainda não não conseguiu entender né, ou esclarecer direito. Então, penso que são muitas coisas que a antropofagia traz para a cultura do Brasil, mas para discussões sociais brasileiras, como, sei lá, com alguns pensamentos sobre escolas abertas, né, e tudo, que eu acho super interessante, muito mais do que só pegar as coisas, né, e fazer a bricolagem ou colagens e devorar tudo, né? Existem discussões muito sérias sobre como a cultura indígena pode ser importante para debates políticos, sociais no Brasil, sabe? De direitos, inclusive. Sobre a questão das instituições, eu sou a favor do direito à educação e a conhecimento, né? Eu não consigo conceber, não consigo imaginar, por exemplo, uma instituição de arte que guarda memórias, né, diversas, históricas, documentos, obras de arte, conhecimentos, né, sobre uma cultura de um lugar que seja inacessível para a maioria das pessoas, né? Que tem ingressos a 30, 40 reais. 30, 40 reais para a maioria das pessoas é o ganho da semana, sabe? É o que alimenta uma família durante uma semana. Então, eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Para mim, conhecimento e arte tem que ser pública e tem que ser acessível. E isso é uma coisa que eu tento trazer para os lugares onde eu me insiro ou sou chamado, né? Como na Pinacoteca, por exemplo, né? Então, alguns trabalhos meus, como desse da Vespa, eu fiz questão de deixar para fora da galeria. Então, você não precisa pagar o ingresso para ver a primeira parte do meu trabalho, que é o hilo. Você pode ver da rua, né? Você pode ter acesso ao meu trabalho da rua. Você não precisa pagar o ingresso para entrar na Pinacoteca e ir na galeria para ver aquilo, sabe? Você pode ver pelas grades ou você pode entrar ali e participar do meu trabalho. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que o meu trabalho, como ele é combativo ou como dizem, militante, ele tem que ser para todos, né? Eu não posso transformar meu trabalho num desejo acessado só por quem pode pagar 40 reais no ingresso ou pode estacionar na coisa. Então, o próprio trabalho ILO na Pinacoteca, ele causou uma tensão na instituição. Aquele lugar que está o trabalho, ele era um estacionamento, né? E hoje não é mais um estacionamento, porque para o carro estacionar ali vai ter que passar por cima do meu trabalho. E eu deixei bem claro para a instituição, inclusive, olha, eu não me importo, assim, o trabalho ele vem para provocar esse espaço aqui que é o estacionamento.
para ver até que ponto uma instituição que se diz descolonial está disposto a largar seu privilégio de estar com carro, né, para pensar uma natureza que está viva, que está vivendo ali. E falei assim, se alguém quiser passar com um carro, pode passar, eu não vou impedir, é um processo do trabalho ali, preciso entender qual a relação que esse meu trabalho vai criar com a Constituição, né? E acabaram que colocaram lá uma proteção e tudo, teve algumas tensões sobre esse estacionamento. Então, foi um modo de provocar a instituição para dizer, olha, vocês estão afim mesmo de mudar o processo colonial que foi a instituição, então precisa pensar outros lugares de discussão, né? Está disposto a deixar seu privilégio, né, de ter um transporte particular próprio, pensando que várias das pessoas que vão ali pegam um metrô, trem e enfrentam horas de trabalho, horas até chegar à Pinacoteca, né? Porque a arte arte não é acessível, né? A arte como diz, a arte não é para todos, e realmente não é, porque muitas vezes eu, inclusive, por várias vezes não consegui acessar obras que eu gostava, né? Por N motivos. Então, o que eu puder fazer para que meu trabalho seja público e acessível e provocar instituições para que criem metodologias, né, de acesso, também também é um desejo meu, né? Inclusive pensando propriedades, né? Porque eu levo muito a sério a questão de que toda propriedade é um roubo. Mais perguntas? Se o pessoal não tiver pergunta, eu tenho mais uma. Então, não, vai. Eu também, no final de tudo, eu tenho mais uma. Achei super interessante essa coisa de pensar os bandeirantes, né, de São Paulo como os santos, essa monumentalização dos bandeirantes, né? E voltando à ideia de hackeamento, né? Será que o videomapping é uma forma possível de hackear também essa paisagem urbana, né? Então, em vez de demolir os monumentos, mas por meio de... Tipo, o videomapping parece que encontra essa falha no sistema, né? Como é possível fazer uma intervenção nesses monumentos sem necessariamente ser com a tinta, pensando em outras estratégias já utilizadas, né? Enfim, faz sentido, Denilson? Não, sim, super faz. Acho que todo meio de se intervir num monumento é válido, inclusive os não prejudiciais e os prejudiciais também. Mas eu acredito muito numa coisa que é assim, a gente lembra de um corte, né, de uma perfuração, de algum acidente no nosso corpo pela cicatriz, né? Então, eu penso muito sobre como a gente poderia pensar não o derrubamento, a demolição desses monumentos, mas transformá-los em cicatrizes coloniais, né, para que a gente lembre a nossa história como foi e o que a gente não quer mais que aconteça, né? Então, deixá-los intactos, mas como símbolos como cicatriz de um acidente colonial que a gente passou, né? E aí toda a intervenção é válida. O videomapping é muito bom porque ele consegue entender a estrutura do monumento e trabalhar todas as partes, né? E há o registro, há a visualização a longa distância, há um outro tipo de intervenção nos monumentos. Claro, tem monumentos que eu gostaria de amarrar uma corda e derrubá-los, claro. Mas aí se eu derrubo,
não sobra nenhuma lembrança do lugar, né? Você esquece daquilo. Então, eu acredito que a gente tem que torná-los, essas cicatrizes, de uma dor colonial que a gente viveu. Para lembrar assim, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma lembrança de que a gente matou um monte de índio no Brasil, né? E levar esse debate, inclusive, para a sala de aula, né? Eu fiquei pensando em uma outra coisa, que quando o Museu Nacional pegou fogo, acho que teve uma entrevista com o Viveiros de Castro e ele teria dito que ele preferia que justamente o Museu Nacional não fosse reconstruído, que ele fosse deixado ali como uma ruína para todo mundo lembrar o que foi o descaso, o que aconteceu ali. E o teu trabalho que está no Véspera, né, que é nada, que é dourado permanece, também tem um discurso sobre isso, né, sobre a coisa da cinza, né, dos objetos que não existem mais. E ao mesmo tempo queria que você falasse um pouco desse trabalho mesmo, do trabalho do Véspera, porque tem de um lado, que é o lado de dentro do museu, as cinzas, e do lado de fora, como você estava falando, são as plantas, né, que estão nascendo por entre os paralelepípedos ali, meio que nascendo da cinza, não sei. Esse trabalho chama Nada que é Dourado Permanece, que é um poema do Frost, né, que trata dessa coisa da vida, né, de que a vida nasce dourada, como nascer do sol, né? O dia nasce dourado, né, e vai se tornando mais opaco ao longo da existência do dia. E a natureza também, a natureza nasce dourada, né? Se a gente olha as primeiras folhas, né, são douradas e aí vai perdendo a cor até se tornarem cinza. Como é a vida da gente, né? A gente vai passando por um processo que eu chamo dessa coisa que fizeram com os rios de São Paulo, inclusive, com todos os rios do Brasil, talvez no mundo, onde há cidades, da retificação, né? As nossas vidas são retificadas até a gente ficar cinza e perder o dourado inicial de nossas vidas. E esse trabalho, a partir desse poema, eu imaginei um sistema agrícola, né, de resistência indígena que chama Coivara, né? É um sistema que você encontra uma mata, um lugar que é possível plantar, você derruba aquela mata originária, né, onde tem árvores ali que são importantes, enfim, que cresceram ali, você derruba essa parte da floresta, depois coloca fogo, né, e das cinzas, né, você começa a plantar a sua roça, né? Então, a coivara é esse processo de queimada de um lugar para conseguir transformar em vida e subsistência para a comunidade. Então, penso que a queima do Museu Nacional e as cinzas de todos os objetos que foram queimados e se tornaram cinzas, se transmutaram, né, porque eles não deixaram de ser objetos, né, como estava lá o Tacape Wapichana. O Tacape Wapichana ele ainda existe, só que está numa outra forma, em forma de cinza. Mas também é uma metáfora para o que a gente está discutindo do processo de descolonização ou decolonial, né? Que é uma metáfora muito forte, né? Muita gente quer que o Brasil volte a ser como era. Até tem uma frase que diz: devolvam o Brasil para os índios, né? Quer que o Brasil volte a um processo antes da colônia. Mas isso é impossível, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Porque a gente está contaminado com o processo colonial. Assim como o Museu Nacional não vai conseguir voltar para antes do incêndio, né? Então, o que a gente pode fazer com esse ferimento, com esses restos, com essas ruínas do Museu Nacional e com as ruínas do Brasil? É preparar o solo para que a gente consiga construir uma roça boa a partir de agora, né? Já que foi destruído, então vamos construir um Museu Nacional melhor a partir de agora, né? Ou um Brasil melhor. Esse processo, né, de pegar
de mostrar que é possível do meio do concreto nascer a planta e brotar, que ninguém acreditava ali. Ninguém acreditava que assim, os próprios curadores da Pinacoteca duvidavam de que as plantas iriam brotar e crescer e se desenvolver no meio do concreto ali no estacionamento. E foi provado que as plantas, assim como nós da resistência, conseguem, mesmo que apertado, mesmo que entre paredes, mesmo que entre violências diárias, conseguimos resistir e viver. E das cinzas do Museu Nacional, a gente poder construir um outro pensamento sobre o que é um museu, inclusive, né? Será que o museu ainda está cabendo nesse lugar de guardar objetos, ou ele cabe num outro lugar, né? De coparticipação, de colaboração, não de ser um depósito de objetos, mas um banco de dados acessível, né? De memória e de história. E é isso, né? O hilo, que é isso de crescer entre o concreto e as violências, o ámaca, que é esse processo de queimada para que a gente possa plantar uma nova vida, uma nova história, e a terra preta de índio, que é essa terra que deriva do ser humano, né? Da existência humana, da presença humana, e que é uma terra boa para plantar. Por quê? Porque já tem uma presença humana e de trabalho com aquela terra. Esse é o meu trabalho lá. Incrível. Fernanda Pita da Pinacoteca também está aqui. Obrigado. Bom. Bem, eu acho que se alguém quiser fazer mais uma pergunta, senão a gente vai concluindo. Também Denilson deve estar cansado. Tô adorando conversar contigo, com a galera, mesmo que a galera seja aí tímida. Não fiquem tímidos, não fiquem tímidas. Estélio, que é o nosso Estélio, que está aqui, Estélio Marras, coorganizou um livro muito bonito chamado Vozes Vegetais. Uau! E eu lembro, quando eu vi o seu trabalho, eu lembrei muito do trabalho deles. São vários artigos, né, sobre essa potência do vegetal, né, para pensar. Sim, sim. Então, a Jamile me falou também disso, e depois ela me falou sobre um outro trabalho também, que é o Floresta Polifônica, que eu fiquei impressionado, assim. Do Bruce Albert? Nossa, é incrível, né? E pensar isso, né? A natureza não como uma coisa, um objeto, mas como um ser, né? Vivo, uma entidade, enfim, uma gente. A floresta, né? como uma orquestra, né? Tudo nossa, hein? É incrível. Não, tem muita coisa para pensar. Acho que muito legal trazer o trabalho do Denilson por isso, né? Que eu acho que diz muito do momento que a gente está vivendo e mesmo as coisas da antropologia, né? O jeito que você trabalha, aquelas colagens do Debris, né? Sim. Tem uma dos antropólogos, né? Vendo de longe. Assim. Não, assim, assim, a maioria dos meus amigos na minha vida são antropólogos e antropólogas. Isso é bem verdade, assim, as pessoas com quem eu mais gosto de fazer festa, inclusive, eu adoro festa de antropólogo, que é igual festa indígena. Você começa e não acaba nunca. Não acaba nunca, assim. Eu adoro isso. E de verdade, assim, eu tenho um carinho muito grande
pela antropologia. Inclusive, tanto carinho que eu me dou o direito de espetar um espinho às vezes, te provocar. Mas justo isso, assim, acho que a maioria dos meus amigos são antropólogos e antropólogas. E antropófagos. E antropófagos. Não, então acho que a gente podia encerrar por aqui, agradecer demais o Denilson, dizer que faremos novos diálogos, acho que com a Companhia Mundana também, lá na USP, né, na Pinacoteca, acho que a gente tem muitos campos de diálogo e de debate. Enfim, Auri, você não quer Muito obrigado, fechar? Denilson. Que bom te ouvir, importante. Obrigado. Sim, muito obrigado. É muito importante esse ciclo de debate com esse nome, né? Arte e Resistência, os Brasis contra o Brasil, acho que foi provocador, e o Denilson representa bem os Brasis contra o Brasil, ele trabalha muito em cima dessa tensão, né? Pelo que ele falou aqui, pelas coisas que eu vi. Isso eu acho mais interessante agora do que um processo de conciliação, de busca de uma... eu acho que o calor da guerra e da tensão vai dizer mais e vai criar mais possibilidades do que uma tentativa de amenizar e de conciliar e de passar a mão na cabeça, de achar que somos todos irmãos porque estamos todos no mesmo tempo e espaço. Muito obrigado. Obrigado pela inspiração que os indígenas nos deram esse ano e quanto já? Dezembro de 19 até um ano e alguns meses. Sim. Foram Pandemia muitas fora. conversas e vídeos e discussões e brigas e acertos e desacertos, entradas e saídas na coletividade. Entrou a pandemia e aí nos distanciou, então teve contato físico e afastamento. E foi... Eu quero que para os próximos trabalhos assim, que eu propuser, não me desligar dessa relação que a gente criou agora, desse contato mais próximo. Porque os indígenas todos que eu conheci nesse processo são pontas de lança, estão dizendo muito da gente, desde sempre e hoje, especialmente. Acho que estão dando mais nortes para o que a gente está fazendo do que os não indígenas, do que os alienígenas. Obrigado, força. A gente se encontra mais vezes, Com em certeza. breve. Gente, super obrigado. Nossa, muito agradecido a vocês. Muito agradecido pelo convite, pela paciência, pelo tempo o tempo que vocês disponibilizaram para conversar com a gente, escutar, né? Que é muito importante. Estou muito agradecido. Então, é isso, pessoal. Em nome da Oswald, a gente agradece também ao Auri, Renato, Denilson e a todos vocês que estiveram aqui. E Auri, se você tiver também alguma falinha, por favor. Tá? É isso aí. Os vídeos que a gente fez, esses 4, eu quero dar um jeito de depois disponibilizar, tá? Para mais pessoas verem, porque eu acho que foi mais gente precisa ouvir, conversar, dialogar com isso. Porque mesmo depois dele pronto, a pessoa ainda pode dialogar, né? Pode comentar, a internet tem isso. As pessoas ficam comentando as coisas infinitamente. Sim. Até logo. Obrigadão, Denilson. Até. Tem mais gente falando aqui, as pessoas estão falando. Aí, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. A todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.